Senhor. E agora, que Deus continue abençoando nossa Martinha cada dia mais. E agora, o momento da mensagem, né? Nosso irmão Yuri já está aqui conosco e vai trazer essa mensagem maravilhosa diretamente do coração de Deus para os nossos corações, amém? Com você, Yuri. Irmão, só um minutinho. Eu quero justificar a ausência da nossa pastora Cris. Hoje foi o aniversário da mãezinha dela, né? A irmã Zenilda, e a família se reuniu para celebrar esse momento, né? Só por isso que ela não está aqui conosco hoje, mas deixou um beijão para todos. Amém? E agora, mensagem para o nosso irmão Yuri. Amém, amém. Todos conseguem me ouvir bem? Dá um joinha assim, ok. Eu ainda estou sem a minha parafernália toda do computador. Eu estou gravando fazendo pelo celular, né? Mas graças a Deus, Deus há de abençoar o nosso culto. Agradeço mais uma vez pela oportunidade da igreja de vir aqui trazer a mensagem, a palavra, que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. E vamos orar mais uma vez para que a gente possa começar a iniciar o nosso culto, nossa mensagem, né? O culto já começou há muito tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo por estarmos juntos, pelo Senhor ter colocado cada um de nós aqui na sua presença, Pai, e que a gente possa ter a nossa mente blindada, Senhor, pelos teus anjos, para que a gente não venha a nos distrair, Senhor, com nada além daquilo que o Senhor quer colocar em nosso coração, Pai. Que o Senhor venha me dar sabedoria, Pai, para que eu possa vir a trazer a sua palavra da melhor forma possível, que todos possam entender, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Tudo bom com vocês? Tudo em paz? Espero que sim. Venho trazer um texto, quer dizer, vários textos, né? Não só um, mas queria abrir com vocês primeiro em Mateus 6, versículo 1. Esperar os irmãos abrirem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre muita coisa. Mas, na verdade, eu queria que a gente colocasse nosso coração e nosso olhar para dentro de nós, sabe? Muitas das vezes a gente se pega falando assim, poxa, mas eu já ouvi sobre isso, eu já li, isso eu já sei. Mas se a gente for parar para pensar, o que a gente ainda não sabe da Bíblia? Não, por muitos aqui já leram e releram a Bíblia durante vários anos, várias vezes. Então você já conhece o tema. Só que eu venho lembrar que o culto é para que a gente acenda mais esse fogo do entendimento, o fogo de sentirmos cada vez mais que estamos caminhando no processo de transformação, de metanoia, para que a gente venha a olhar, né? Deixa eu fechar essa janela aqui. Para que a gente venha a olhar a nossa vida, enxergar aquilo que precisa ser mudado. Porque muitas das vezes a gente não é que a gente não saiba, a gente sabe com a nossa mente, mas é preciso a gente renovar a mente dia após dia. Jesus fala que a gente precisa, dia após dia, estar diante dele, colocando o nosso coração, guardando o nosso coração, vigiando e orando. Porque existe uma necessidade de estarmos lembrando da sua palavra, de tudo aquilo que ele ensinou, né? E muito mais do que ele ensinou, a gente vê quais foram os atos deles, observando, né? Ele fazendo para que a gente possa fazer igual também. Vamos lá, Mateus 6, versículo 1, do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está no céu. Por essa razão, versículo 2, por essa razão, quando deres um donativo ou uma esmola em alguns outros textos, não toque trombetas diante de si, não fique
falando para os outros, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando derem uma esmola ou ajuda a quem quer que seja, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz, para que a sua obra, aqui está a chave, para que a sua obra de caridade fique em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará em secreto. Então, muitas das vezes a gente vê esse texto e fala assim, legal, mas no nosso coração a gente tende a falar, né? Fala assim, poxa, se eu não falar, as pessoas também não vão ajudar. Ou eu posso falar quem está precisando, mas, poxa, não preciso falar o que eu fiz. Entende? Aí a gente fala, isso eu já sei. Tudo bem, a gente sabe. Porém, o que a gente ainda precisa lembrar é que o fazer, o ajudar, o doar a nossa vida, o nosso tempo, nosso dinheiro, não quer, como eu já falei agora, né? Não está relacionado só a dinheiro. Esmola, assim, ele fala, esmola é dar alguma coisa a quem está necessitado de algo. Muitas das vezes, quem está necessitado de algo não está necessitado de dinheiro. Às vezes sim, às vezes não. Então, primeiro, para que eu possa saber se alguém está necessitado de alguma coisa, eu preciso andar junto. Eu preciso conhecer pessoas intimamente, saber as suas necessidades, as suas faltas, o que é preciso para fazer para com que eu ajude. Tem um irmão, é muito amado por mim, é um pastor. Ele e a esposa dele têm uma reunião na casa dele, né? E é incrível. Sempre quando chega alguém, ele quer saber da sua vida inteira. Mas não é de fofoca, sabe? Não é uma coisa assim. É para ele buscar uma forma do que ele tem ou de alguém que conheça poder te ajudar. É incrível e é lindo o trabalho que eles fazem. Por quê? É um trabalho de pastoreio mesmo, de cuidado, de olhar para a pessoa não só como uma pessoa que está ali comum, não. É alguém que tem necessidades, alguém que tem dificuldades e alguém que precisa de ajuda de alguma forma. Se a gente parar e olhar cada um de nós, olhar um para um lado, para o outro e ver que o irmão necessita de alguma ajuda, não só olhar para julgar alguma coisa, mas um olhar para estender a mão, né? Muitas das vezes a gente tem empatia com a dificuldade do outro, mas não tem compaixão do outro. Essa é uma coisa importante da gente lembrar e viver. Empatia é sentir o que o outro sente. Às vezes a gente tem empatia, a gente fica comovido, vê um vídeo e sente aquela empatia, poxa, caramba, aquela pessoa está sentindo aquela dor, ou um vídeo de alguém tendo um acidente, ou alguém dando alguma coisa para outra pessoa e a gente fica feliz, né? Tem muitos vídeos aí. Então, às vezes, o cara faz o vídeo, olha que incrível, a palavra de Deus é tremenda. O cara faz o vídeo dando R$1.000 a um mendigo. Aí você fala, caramba, ele deu R$1.000 ao mendigo. Só que com aquele vídeo que ele deu R$1.000 ao mendigo, ele ganhou 10 mil. De tantas visualizações que as pessoas deram. Mas ele fez. Eu entendo. Mas aí ele já recebeu, espiritualmente, ele já recebeu a benção, que é aqui, ó, financeira. A Bíblia acaba de falar aqui, quando você fala, no versículo 1, você faz na frente de todos, e para que todos sejam vistos, você já recebeu aquilo que era, que é os outros te aplaudirem. Aí tem um monte de curtida, as pessoas falando que legal, tal. Inspira pessoas a fazer? Sinceramente, acho muito pouco. Inspira a gente a ficar, caramba, constrangido, empático. Mas ter a coragem de pegar e fazer isso e ficar, quietinho, né?
Eu vejo muitas das vezes, até entre familiares mesmo, poxa, teve uma vez lá não sei quanta que eu ajudei não sei quem. Gente, para que eu quero saber disso? A gente, como agora, sabe, lembrando, porque vocês sabem disso, já foi pregado tantas e tantas vezes. Você tem que falar assim, não, irmão, desculpa, mas eu não quero saber. Que isso que você está fazendo é ruim para você mesmo. Porque aquilo que você fez para o outro, só Deus precisa saber. Só Deus precisa colocar o olhar sobre isso e falar, nossa, legal. E aí a gente fala assim, mas poxa, Deus lembra mesmo? Deus lembra disso? Será que ele lembra mesmo? Vamos lá para um texto em Malaquias. Malaquias 3,16. Precisa abrir não, senão a gente vai ficar dançando na Bíblia muito. Quando tiver que abrir, eu falo para vocês. Malaquias 3,16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, aos que temem ao Senhor, existe um memorial na frente deles. Mas só esse texto? Não. Existe um outro aqui. Atos 10, Novo Testamento agora. Atos 10, de 1 a 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Então todo mundo conhecia que o coração dele era bom e ele era generoso, como diz assim, ele era generoso em ajudar financeiramente os pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus se aproximando dele e chamou pelo nome, Cornélio. Versículo 4. Estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Que lindo, né? Que lindo saber que tudo que você faz para o próximo, tudo que você dá como vida, como parte do seu tempo, como seu dinheiro, como a gente vê aqui o seu pão, lançar o pão sobre as águas, que fala em Eclesiastes, tudo volta para você. Tudo está lá guardado como um crédito celestial para você. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia, como a gente leu. Porque Deus não joga fora tudo aquilo que a gente faz, sabe? É necessário que a gente entenda isso. Que, poxa, quem muito serve a Deus, quem muito coloca a sua mão no arado, Deus tem agradado de você. Deus tem colocado o seu nome lá, ó. Poxa, tenho aqui uma lembrança. Todo dia que ele... Vamos botar assim para que a gente entenda. Todo dia que Deus acorda, olha assim e vê o seu nome lá. Porque você tem feito algo para Deus. Mas muitas das vezes a gente olha para nós mesmos, né? A gente enxerga um espelho, olha no espelho e fala assim, cara, será que eu estou fazendo o necessário? E essa reflexão, essa é o poder da obra de Deus em nós. Muitas das vezes a gente pensa na obra, o poder em nós, é Deus nos salvando. Mas Deus nos salvando do quê? Só nos salvando para a vida eterna? Muitas vezes, eu creio que a gente lê o evangelho de forma equivocada. Porque Deus fala, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente pensa que crer em Deus é crer em que Jesus existiu. E a Bíblia fala muito bem que os demônios também creem e o temem. Isso não muda. Isso não faz a menor diferença que aquela pergunta de gente nova na fé, ou gente que está querendo entrar na fé. Ah, você acredita em Deus? Gente, pelo amor de Deus. Isso aí já foi há muito tempo. Precisamos entender o que Jesus espera de nós. E eu fui
a minha memória, né, voltou lá na mensagem que eu preguei. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. O Pai o amará. João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Então a gente confunde muito essa questão de crer em Deus do acreditar que ele existe. Ué, não é só isso? A gente acabou de ver que não. Porque quem diz que... vamos lá, vamos voltar ao texto primordial que a gente tem. Todo aquele que nele crê. Nele crê quem crê? Quem tem fé. E quem tem fé e crê em Deus, obedece a sua palavra. Mas obedece qual palavra? Toda. Porque Jesus não falou uma coisa só. Jesus não chegou assim e falou: oi, gente, cheguei para morrer por vocês. Vou lá na cruz e vou morrer e tchau. Foi isso? Não. Jesus pregou e pregou muito. Ficou 3 anos ininterruptamente andando de cidade em cidade, curando, ensinando e proclamando. Os 3 querigmas lá de Deus, os 3 dons de Jesus era esse: curar, ensinar e pregar o evangelho, as boas novas, que era ele mesmo. Então, primeiro, né, é necessário que a gente entenda o que mais nos dá prazer dentro do reino, que é uma outra forma de falar qual é o seu dom. Porque o que te dá mais prazer? Tem gente que tem prazer de cozinhar. Caramba, eu adoro cozinhar para outras pessoas. Quem vem aqui em casa sabe. Eu fico na cozinha amarradão. Com o maior prazer e tal. E isso passa, não sei se vocês já ouviram cientificamente, né? Isso passa para a comida. O prazer que você faz nas coisas passa. Outras pessoas sentem a vibração. E cientificamente é comprovado que quando você tem um sentimento ruim perto de uma água ou perto de uma comida, e uma parte da comida é água, né? Então, aquela vibração ruim sua passa para a comida. E quando você tem uma vibração boa, a vibração boa passa para a comida também. Então, voltando para a Bíblia, a palavra de Deus já falava isso há 2000 anos. Tudo que fizeres, faça de bom ânimo, faça de bom grado, faça de coração, faça com o coração aberto. Faça como se fosse para Deus. Por quê? A palavra de Deus já fala. Deus não pode ser visto. Ou né? Ou alguém que já viu Deus. Não tem como. Então, como é que a gente ama a Deus? Amando o próximo. Como é que a gente serve a Deus? Servindo ao próximo. E muitas vezes a gente fala: eu não vou parar para servir ninguém, não. Quem ajuda é Deus. Eu vou ficar aqui vivendo a minha vida e pronto, acabou. Não é assim às vezes que a gente fala? A vida é minha, eu vou viver, só tenho uma vida. É isso que o povo fala. Mas não pode, irmão. Não pode. Tô falando com vocês, mas tô falando para mim também. Eu adoro meu tempo de solitude, não é solidão. Eu não gosto de ficar sozinho, solitude. A questão é o meu tempo organizando as coisas, pensando, matutando, tal. Eu gosto de ficar ali no meu cantinho. Se não deixar esse carnaval inteiro no cantinho, eu fico. Mas é só isso que eu gosto de fazer? Não. Eu gosto de fazer muita coisa. Porque eu preciso também fazer muita coisa. Sou pai de 2 meninas, tenho uma casa que normalmente eu tenho mais tempo de casa para ficar, então eu organizo a minha casa. Então, a gente não pode morrer num amor só. A gente tem que separar o nosso coração em muitos afazeres, em muitas coisas. Separar o nosso tempo, nossa vida, a vida que Deus nos deu. Então, seguindo aqui, irmãos, muita gente confunde essa questão de fé e graça, sabe? O que é graça? A gente fez um estudo com jovens durante 3, 4 meses falando sobre a graça e o significado dela. A graça, se a gente colocar, pode ser traduzida a palavra graça por várias formas.
mas a forma mais que abrange mais coisas seria a bondade de Deus. Se você pegar a graça e transportar várias passagens de graça como a bondade de Deus, você tem muito menos erro para você entender as coisas. Então, a graça é a bondade de Deus, de nos ter enviado Jesus para que nós possamos aprender com ele qual é o padrão do céu. E a gente vê ali que ele fala de João Batista, que fala que João Batista é o maior dentre nascido em mulher. Alguém lembra desse texto? E ali ele fala o seguinte, nós, ele como divindade, junto com Deus, damos profetas para que vocês cantem, e vocês não cantaram, falando para o povo de Israel, na sinagoga, Jesus pregando, né? Nós demos profetas para que vocês chorem, mas vocês não choraram. E agora vem João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês chamam ele de glutão, e falam que ele vem de demônio. Como? Por quê? É pelas práticas que a gente conhece as pessoas. Então, o povo de Israel era levado ao deserto para que eles possam se separar da idolatria, porém a idolatria não se separou do povo de Israel. E precisou o povo de Israel morrer inteiro para que possa ter entrado na terra prometida. E dentro dessa passagem, dentro desse escopo, lembre de Moisés. Moisés tinha uma missão só. Quer dizer, tinha um monte de missão, né? Mas, dentre elas, ele falava direto com Deus. Isso era único para uma pessoa só. Uma pessoa poderia ter. Hoje todos podemos ter. E a gente não leva a sério isso. E muitas das vezes Deus coloca no nosso coração para que a gente possa fazer várias e várias e várias coisas e a gente não faz. Ou a gente faz do nosso jeito. Então, Moisés era para entrar na Terra Prometida, era para fazer tudo que era para ser feito. Mas em vez dele falar com a pedra, ele quis bater na pedra para mostrar que ele tinha poder. E ele não tinha nada. Como eu e você, a gente não tem nada. Tudo que é nos dado para fazer é Deus que dá, por graça, por intermédio da minha fé em Jesus Cristo, que eu posso fazer. Então, muitas das vezes, uma coisa interessante. Se me pedir, eu tô atarefado, suponhamos, eu estou num dia de trabalho, atarefado, cheio de coisa para fazer. Fala, irmão, posso te ligar agora? Eu tô com uma dificuldade, eu preciso. Eu posso parar o meu trabalho para te atender? Não posso. Porque o meu trabalho é meu sustento. E se eu paro ele no meio para poder atender você, eu posso ficar sem trabalho. E aí, te ajudando de alguma forma, eu posso estar atrapalhando a mim. Mas depois do trabalho eu posso atender. Não posso? Então, muitas das vezes, a gente se coloca em dificuldade para que a gente possa ajudar o outro. E não é assim. Não pode ser assim. Então, a gente precisa ponderar sempre. Não de ponderar em ajudar. Ponderar naquilo que eu posso fazer e que Deus colocou para me fazer. Sabe? E é por isso que a gente precisa hoje, por isso que eu vim hoje aqui, para que você olhe para dentro de você. E fale assim, poxa, o que eu posso fazer? Quem eu posso ajudar? Primeiro, você pode ajudar a si mesmo. Jogo semeando a palavra de Deus. Como? Pode compartilhar alguma coisa legal. Eu compartilhava muitas coisas. Compartilhava muitas coisas em grupos privados, grupos de jovens que eu tinha. Mas agora, poxa, eu vi uns botões lá no Instagram. Normalmente eu não compartilho no Instagram, mas agora eu estou conseguindo ter a noção um pouquinho de lançar algumas palavras no Instagram que eu não lançava, algumas mensagens. E eu acho interessante a gente ver muitas coisas boas, mas às vezes deixa pra gente, só salva e curte. A gente precisa compartilhar. O que é bom precisa ser compartilhado.
Porque eu gosto de ver mensagem, tem muita mensagem junto ali, muitos grupos de mensagem que eu consigo ver e assistir e passar. Só que o meu dom é esse, é lançar a palavra, estudar a palavra, buscar, fazer com que as pessoas entendam da melhor forma aquilo que está escrito e aquilo que a gente precisa viver. Ajudar as pessoas a entender, tirar as dúvidas, aconselhar. Muitas das vezes, muitos jovens vêm a mim e perguntam. E assim, eu não fico, não sei o quê, vem aqui. Não, eles vêm. A necessidade deles, eu me ponho disponível para que eles possam tirar a dúvida e eles confiam na minha palavra. Então, até você chegar aí, são anos das pessoas olharem para você, ver que você realmente tem uma palavra de Deus para dar, que você pode dar um conselho, porque muitas das vezes a gente vê, às vezes, a pessoa atribulada e fala assim, eu não vou pedir conselho para aquela pessoa, que aquela pessoa só vive atribulada. Então, é necessário que a gente tenha o quê? O testemunho, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, o fazer por fazer necessita de muitas coisas antes de serem trabalhadas em nós. Então, é necessário que a gente coloque nossos olhos virados para dentro, observando a nossa cultura, o nosso modo de viver, o nosso modo de existir, como é que a gente anda, como é que a gente fala. Eu gosto de brincar pra caramba, falo muita besteira. Só que muitas das vezes não é o momento. E agora, se eu pegar e começar a fazer piadinha, será que seria viável? Não, porque a gente está falando de algo sério, de algo que a palavra de Deus nos ensina a ser prudente no nosso falar, no nosso agir. Amém? Seguindo aqui os textos que eu separei, senão me perco legal. Crer em Jesus nunca foi só acreditar na palavra, mas seguir seus passos. Lembra do jovem rico? O jovem rico perguntou, gente, uma pergunta que a gente faz o tempo todo. Jesus, como é que a gente faz para herdar a vida eterna? Como é que a gente vai para o céu? Jesus falou várias vezes. E nas duas delas, ele foi bem enfático. Que é necessário fazer algo. Não é crer somente. Crer é fazer. Crer é crer em tudo que Jesus ensinou. Tenha isso na sua mente, tenha isso na cabeça. Se hoje tudo que você esquecer da minha palavra, lembre só disso. Crer em Jesus é fazer tudo aquilo que ele ensinou. Simples, mas complexo. Porque é muita coisa, né, irmãos? Então, por isso que a gente precisa debruçar aqui, na palavra todo dia, um capítulo, 2 capítulos, vai crescendo, vai desenvolvendo, para que a gente possa amadurecer e chegar à estatura. Amém? Em Lucas 18, Jesus fala assim, para aquele jovem rico, o que ele precisava fazer? Falta-lhe ainda uma coisa, porque ele falou que seguia todos os mandamentos, né? Foi machão ali, eu sigo todos, desde criança, nunca metidão. Mas aí, ainda falta uma coisa, o jovem rico, que não tem nem nome. Venda tudo que tens, tudo que possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. No caso, muitos de nós, como eu falei já algumas vezes, a gente não tem o dinheiro como nossa prisão. Ali, o jovem rico, ele era rico porque a riqueza o aprisionava e ele precisava ser liberto da prisão. Qual é a sua prisão? O que você precisa vender? Isso vai estar sempre em pauta nas minhas mensagens. Porque esse é o evangelho. É a vida nova, é a metanoia, a mudança, é aqui, a rota estava indo aqui, Sambódromo lá, o pessoal indo para frente. Opa, Jesus parou na frente ali, no final. Volta tudo, volta todo mundo para trás, desfaz todas as obras que você fez. Então, o que é preciso mudar? Eu sou crente desde pequenininho, não preciso mudar. Peraí, tá perfeito? Já diz a palavra. Quem fala que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está em vós.
Então, santo a gente é porque Jesus morreu por nós e nos santificou, mas pecadores ainda somos porque estamos aqui com o corpo carnal e se não vigiarmos, vamos, ladeira abaixo, irmão. É vigiar para orar. O que está acontecendo aqui dentro para eu poder orar? O que está acontecendo aqui no meu olho? O que eu estou enxergando? Gente, não sei se vocês sabem, o olho só enxerga a luz, sabia? E que luz tu tá vendo? Tá vendo uma luz estranha, irmão? Tá vendo a luz estranha? A luz vermelha, irmão? Que isso, irmão? Faz isso não. Qual luz você tá vendo? Essa é a pergunta que Jesus te faz o tempo todo. Qual é a luz que você tá deixando absorver aqui? É a luz de olhar para o dinheiro do outro que tem, falar dos ricos, né, dos famosos. Meu Deus, eu queria ter aquele corpo. Meu Deus, eu queria ter aquele carro. Meu Deus, eu queria ter aquela casa. Ai, se eu tivesse essa vida. Bababá, bababá. Na nossa cabeça pequena, a gente olha para aquilo, acha que aquilo é tudo, mas aquilo não é nada. Necessidade que Deus fala que a gente precisa não ficar preocupado é comer, vestir e onde tiver a reclinar a cabeça aí. Vai dar. E beber, nem reclinar a cabeça. É comer, beber e vestir. Porque Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça, irmão. Não é que a gente precisa ser pobre, tá? Isso aí é coisa errada também. Muitas das vezes a igreja pregou isso e eu acho isso muito, muito errado. A gente não está aqui para passar necessidade, não. Sabe? A gente está aqui para galgar lugares altos. O pão que a gente lança para que a gente volte. Se a gente vê aqui no texto que eu separei um texto grande, mas a gente já está acabando. Separei um texto grande aqui em Eclesiastes, muito bonito. Mas eu não vou ler todo, né? Que é complicado. Eclesiastes 11, versículo 1. Distribua com generosidade o teu pão. Distribua com generosidade aquilo que é necessário para a sua vida. Se você sabe que é necessário X coisa para a sua vida e você sabe que seu irmão não tem, distribua generosamente. Eclesiastes, velho, sabedoria lá atrás. Como se atirasse sobre as águas e depois de algum tempo receberás de volta. Reparte com 7 e mesmo com 8 o que tens, pois não sabeis que desgraça pode vir sobre a terra. Muitas das vezes a gente vive para nós mesmos, vive nossa vida e esquece que tem gente que precisa de nós. Aqui está falando para a gente dividir por 7 ou 8, ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, para que quando vier uma necessidade, a gente precisar, a gente poder ter ajuda. Claro que lá em Jesus fala assim, se você emprestar alguma coisa para alguém, empreste sem poder olhar em volta. Mas a gente sabe que o mundo é complexo, e essa palavra fala. Quando as nuvens estão pesadas e as águas derramam a chuva sobre a terra, quer uma árvore derrube para o sul ou para o norte, aonde cai permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem fica só observando a nuvem passar, nada colherá. Então, muitas das vezes a gente olha, a gente está na igreja, mas a gente só vive para olhar o culto acontecendo, sendo que Jesus fala onde deve ser a adoração. Lá para aquela mulher lá no poço. Onde eu devo adorar? É no templo ou no monte? Não, é aqui dentro, no espírito. E aqui dentro é na verdade. Se eu tenho a verdade em mim, eu adoro nos meus atos sobre aquilo que eu possuo e eu posso dar. O que mais temos de riqueza na nossa vida é o nosso tempo, que eu posso dedicar a aprender alguma coisa para que eu possa ensinar, ou aprender alguma coisa para que eu possa doar, ou aprender alguma coisa para que eu possa fazer por outro. Isso tanto para que eu possa enriquecer, ganhar dinheiro, como que eu posso servir. Servir é
dar a alguém alguma coisa que ela precisa. Como a palavra diz aqui. Mas se você olhar para o vento, você só ficar olhando, observando e não parar para aprender a servir, você nunca vai conseguir servir. Então, busque em Deus aquilo que você necessita aprender para que você possa servir da melhor forma possível. Por quê? A última palavra que eu vou falar hoje, irmãos, para a gente finalizar aqui, que eu estou descendo umas rapidinho. Está em Lucas... Não, antes. Aqui. A fé sem obras de nada serve. Precisamos ser amigos de Deus e obedecer, servindo um ao outro, para que possamos ter o que a gente já falou, um memorial na frente de Deus, e que quando a gente orar, Deus fala assim, não, irmão, você, trabalhou como Cornélio, como a gente viu lá em Cornélio, não, era generoso, era bondoso, e quando você precisar, você ter. Quando você precisar, Deus está ali. Mas, irmão, eu não estou fazendo nada. Deus tem misericórdia. E quando você orar, Deus vai te atender. Mas vê a sua vida primeiro, porque muitas das vezes a gente se põe em um processo de que Deus não consegue ouvir as nossas orações. Existem palavras, eu posso trazer na próxima vez que eu tiver essa oportunidade. Existem palavras que falam que quando a gente tem uma palavra, quando você maltrata a sua esposa, o céu se fecha e a sua oração não sobe. Quando a gente maltrata alguém, quando a gente tá com o coração pesado, quando a gente vai lá ofertar a Deus, lembra? Na ceia a gente fala. Quando a gente vai ofertar a Deus, olhe para dentro de si e veja o que está bloqueando o seu coração de pedra. Amém? Eu amo vocês, irmãos. E eu quero estar junto com vocês lá no alto, para que a gente possa julgar essa nação, como Jesus falou, que a gente vai estar lá em cima e vai voltar como juízes dessa nação, porque estaremos na altura do varão perfeito, aprendendo e sendo um com ele. Nós somos uma árvore e todos nós estamos enxertados em Cristo Jesus. E precisamos ajudar uns aos outros a podar tudo aquilo que está seco em nós. E essa é a palavra que eu vim trazer hoje para os irmãos, que todos nós possamos olhar para dentro, eu falo para mim mesmo, e mudar aquilo que necessita ser mudado. Para que a gente possa evoluir, crescer dentro daquilo que Jesus colocou no nosso coração. Amém? Beijo. Beijo para vocês. Até domingo. E fiquem em paz, irmãos. Fiquem em paz. Essa palavra não é para trazer peso, para você falar que acabou, não. Não acabou nada. Tá só começando. Tá só começando. Bem? Beijão. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoadora, né? Nessa noite.